Meu nome é Diego Pacheco. Minha formação, eu sou geógrafo, bacharel em Ciências Humanas, mestre em Saúde, Sociedade e Ambiente e agora doutorando em Produção Vegetal. Meu orientador é o professor André Medeiros de Andrade, na linha de pesquisa Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. A minha apresentação, ela é intitulada como sensoriamento remoto aplicado à análise da seca e seus impactos na agricultura. A escolha desse tema foi devido à sua relevância no contexto da agricultura, né? E também porque é um tema que eu vou abordar nessa análise da seca relacionando com a agricultura, é um tema que eu vou abordar na minha tese. Então, eu estou aproveitando, né, para aprofundar na temática. Em relação à relevância, né, a agricultura, para que se possa ter uma boa produtividade, é necessário que haja precipitações, né, ou chuvas. E essa regularidade, ela se rompe com chuvas espaçadas, escassas e fora do que se é esperado, acontece as secas, né, e provoca impactos na agricultura, como a perda da produtividade agrícola. Então, obter meios, né, que se possa minimizar esses impactos, ele é muito importante. E o sensoramento remoto entra como uma importante ferramenta nesse sentido. O roteiro da apresentação ele consiste em uma breve introdução, definição e tipos de seca, impactos da seca na agricultura, índice de seca, sensoriamento remoto e geoprocessamento, exemplos de aplicações e considerações finais. Bom, a seca, a gente tem acompanhado aí nos últimos aí 2, 3 meses, né, os eventos de queimadas causados lá na Mato Grosso, né, mais precisamente na região do Pantanal. Obviamente que lá naquela região teve, né, atuação humana com queimadas, com desmatamento, mas um dos cenários também que tem provocado impactos lá é a seca, que tem se alastrado lá durante um longo período. Essa seca ela provoca altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e ventos muito fortes, o que tem, naquela ocasião, tem contribuído lá para a propagação do fogo, e tem provocado também impactos tanto na agricultura quanto na agropecuária lá da região. E a definição da seca, né? A seca ela define como um déficit de precipitação abaixo das médias normais climatologicamente esperadas em uma região em um determinado período de tempo. Então, quando não se atinge uma média de chuvas esperada naquela região, é considerado seca. E a seca ela pode ser meteorológica, que é uma deficiência na quantidade de precipitação em um determinado período de tempo em uma determinada região. E como eu disse, né, ela provoca elevada temperatura, baixa umidade relativa do ar, uma maior insolação e ventos fortes. Nós temos a seca agrícola, que é o déficit de umidade do solo, onde provoca o estresse hídrico e, consequentemente, a redução da produção agrícola. Temos também a seca hidrológica, que já é um déficit
de água no abastecimento de rios e reservatórios. Na análise das secas, as principais variáveis utilizadas dentro do contexto geral são precipitação, temperatura, umidade do solo, a evapotranspiração, produção agrícola e também tem os níveis de água nos corpos hídricos. Bom, a região no Brasil que é mais afetada pela seca, ela é denominada polígono das secas. É uma região que foi determinada pela Lei 175/1936, como vocês podem observar aí no mapa, ela compreende 9 estados e 1.348 municípios. É uma região que compreende o nordeste do país e parte da região norte de Minas Gerais. Essa região ela sofre a atuação do fenômeno El Niño, né, que eleva as temperaturas do Oceano Pacífico, impedindo o deslocamento das massas da frente fria, trazendo, né, as chuvas de maneira regular para essas regiões. Ela tem como característica o clima semiárido, né, com elevadas temperaturas, chuvas escassas e mal distribuídas, e a precipitação nessa região chega aí abaixo de 800 milímetros. Bom, no cenário nacional, analisando aí como está o comportamento dos eventos de seca no país como um todo, eu trouxe esse mapa, é um mapa mais atualizado, onde vocês conseguem aí analisar os eventos de seca, né? Isso é uma classificação que foi feita utilizando um índice de seca, o SPI, nos últimos 12, 18 e 24 meses. Então, as áreas na tonalidade de vermelho, mais escuro, são as áreas mais afetadas pelos eventos de seca, né? Com chuvas aí abaixo da média histórica. Então, vocês podem observar que a região ali que vai do sul, sudeste, centro-oeste ali, estão mais destacadas ali, mais afetadas pelos eventos de seca no contexto mais atual nesse momento. E os impactos da seca na agricultura, né? Quais são os impactos que a seca provoca na agricultura? Ela provoca o déficit de umidade do solo, perda da produtividade agrícola, redução da oferta de alimentos, uma vez, né, que devido à perda da produção, os alimentos vão estar na queda, e, consequentemente, alta dos preços. E trazendo dados em referência a essa perda, tem aqui esse mapa, né, onde ele apresenta a estimativa de perda da produção de soja no Brasil na safra de 2018 e 2019. Então, você pode observar aí que há uma perda aí que varia de 3%, chegando até a 30%, em alguns estados, como o Paraná, por exemplo, chega a 30%, no estado de Minas Gerais chega a uma perda aí de 15% na produção da soja. E aí, essa estimativa deduziu que o país, né, nessa safra, teve uma quebra aí de 3 a 8 milhões de toneladas em função aí dos eventos de seca, provocando esses impactos aí na agricultura. Trazendo os dados mais atualizados, a região sul aí, ultimamente, tem sofrido muito com os eventos de seca, né? Ela tem enfrentado uma seca aí, uma das maiores secas nos últimos 13 anos. Isso já tem afetado já a produção
Eu trouxe um dado referente à safra 2019-2020, onde a produção do milho teve aí uma queda de 26%. O feijão teve uma queda de 14%. Subindo ali mais para a região sudeste, nós temos a região de Franca, no estado de São Paulo, e também a região do sul de Minas, onde tiveram aí perdas de até cerca de 40% na produção do café. E isso já está causando, né, os impactos em relação ao preço, chegando os preços mais elevados dos produtos para o consumidor. Né, o feijão já teve uma alta aí, chegando até 34%, o arroz 23%, o leite chegando a 27%, uma vez que a seca também ela impacta, né? Ela provoca danos ali na germinação da grama, deixando a pastagem seca e com poucos nutrientes. Então, acaba afetando também a produção pecuária, levando aí o preço do leite, por exemplo. E o café aí já subiu também em torno de 4%. Bom, e os outros impactos que podemos citar são a perda nos níveis de irrigação, devido à baixa quantidade de água, o aumento da erosão do solo, redução da cobertura vegetal e propagação de incêndio, assim como nas imagens que vocês podem observar aí na tela. E agora eu vou apresentar para vocês, né, sobre o índice de seca. Né? O índice de seca é uma ferramenta que serve para identificar e quantificar os eventos de seca, e assim permite a caracterização desses eventos de seca quanto à sua severidade, duração e também distribuição espacial. Você consegue verificar ali as regiões que têm maior ou menor severidade de seca através desses índices. E esses índices eles podem ser a partir de estações meteorológicas e também por meio do sensoriamento remoto. A partir das estações meteorológicas, né? Mas o que é essa estação, de fato? A estação meteorológica é um conjunto de instrumentos ou sensores que recolhem diferentes dados meteorológicos. Esses dados podem ser temperatura do ar, velocidade e direção do vento, umidade do ar, radiação solar, precipitação, pressão atmosférica. Essas estações elas podem ser de dois tipos. As estações automáticas, que elas são mais atualizadas, sistematizadas, né? São mais modernas, ela obtém sensores elétricos que captam diferentes dados, possibilitando aí o armazenamento e o processamento desses dados de forma informatizada. A imagem ao lado representa aí, né, um sensor, e aqui ao lado, esse sensor de forma mais detalhada. Nós temos 4 sensores. O primeiro aí, vocês podem observar na imagem, um anemômetro, né, que é um instrumento que mede a velocidade do vento e a direção. O segundo, piranômetro, que registra a radiação solar. O terceiro são os termistores, que medem a temperatura e a umidade do ar. E por último, aí nós temos aí o pluviômetro, que mede a precipitação. O outro tipo de estação é a estação convencional, né? Essas são estações mais simples. Ela exige aí a presença diária do operador, onde ele faz as suas leituras, anotando aí, né, essas informações, utilizando aí os instrumentos como termômetros, pluviográfico, anemógrafo, entre outros.
Bom, essas redes de estações meteorológicas, elas fornecem esses dados em parceria com algumas instituições e vocês conseguem acessar esses dados de forma gratuita. Nós temos aí o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, a Agência Nacional das Águas e a Embrapa. A maioria dessas fontes, elas fornecem aí, essas bases de dados, elas fornecem dados até a partir de 1930. Então, você consegue acessar, né, dados da sua região, de temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, por meio dessas fontes de dados. E agora eu vou apresentar para vocês o índice de seca a partir do sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é a técnica de obtenção de imagem que é acerca de um objeto ou alguma área sem que haja contato direto do mesmo. Vocês podem observar na imagem aí, essas informações elas são obtidas pela radiação eletromagnética, que são geradas por fontes naturais, como o Sol, por exemplo. Então, a energia solar ela incide sobre esses objetos, e aí ela é refletida, sendo captada por esses sensores a bordo dos satélites ou até mesmo drones. Posteriormente, são apresentados na forma de imagens de satélite. Esse é um exemplo de um satélite meteorológico. Ele possui dois principais sensores, um sensor de microondas e o outro sensor de radar de precipitação. Esses sensores, esse de microondas, eles são ondas, comprimento de ondas, que capta aí também tanto os dados como algumas imagens por meio da reflectância do infravermelho, e o outro por meio de frequência de radar. Esses dois sensores captam dados de precipitação, seja chuvas em nível elevado ou mais baixo. Esse satélite possui uma resolução espacial de 1 quilômetro, que é o nível de detalhamento de um pixel, que é o tamanho do pixel da imagem produzida, referente ao nível de detalhamento, ou seja, a capacidade que um sensor tem de observar um objeto, e a sua resolução temporal aí, mínima de 30 minutos, que é o tempo de revisitas que o satélite faz naquela mesma área. Os dados via sensoriamento remoto também você consegue acessar bases de dados e colher essas informações de forma gratuita. Então, nós temos aí, como referência que eu citei aqui, tem um site da Power NASA, onde oferece dados a partir de 1980, e o NASA Jovânica, dados a partir de 1947. Essas informações, via sensoramento, elas são importantes uma vez que as estações meteorológicas elas não cobrem todo o território brasileiro, por exemplo. Elas estão concentradas mais nos municípios de médio e grande porte. Então, por meio dessas leituras feitas via sensoriamento remoto, se consegue obter essas informações nas áreas onde não contém estações, por exemplo. Por exemplo, Diamantina tem estação meteorológica, mas Sevenicoto, Gouveia, Datas já não tem. Então, essas fontes, via sensoramento remoto, supre essas falta de dados, então é muito importante. E agora eu vou detalhar mais os índices de seca. Nós temos
os índices via estações meteorológicas, que é um dos principais índices aí, que é o Índice de Precipitação Padronizado, o SPI. Então, ele quantifica a seca, tanto a seca meteorológica quanto a seca agrícola, você pode utilizar esse índice. Ele possibilita estabelecer a intensidade da seca em várias escalas temporais, que vai de mensal até 24 meses. E é obtido pela diferença entre a precipitação observada e a média dividida pelo desvio padrão. Importante ressaltar que na literatura há diferentes índices de seca. Aqui eu vou citar alguns principais para vocês. Esse índice, o SPI, o seu valor ele varia de maior ou igual a 2 ou menor ou igual a menos 2. E ele é classificado na categoria que vai de extremamente úmido até extremamente seco. O outro é o Índice de Severidade de Seca de Palmer, o PDSI. Desenvolvido por Palmer no ano de 1965, ele tem como objetivo identificar e estimar a severidade da seca, disponibilizando valores padronizados a condições de umidade do solo. Ele baseia-se em dados referentes ao balanço hídrico e umidade do solo. O seu valor ele varia de maior ou igual a 4 e menor ou igual a menos 4, sendo classificado como extremamente úmido até seca extrema. E agora os índices provenientes do sensoriamento remoto. Então, nós temos o índice de condição da vegetação, que é o VSI, né, um produto de sensoriamento remoto, ele pode ser adquirido por meio de imagem do sensor MODIS, né, via produto NDVI, que é o índice de vegetação por diferença normalizada. Ele representa o percentual do NDVI em relação à sua máxima amplitude em cada local. Ele determina o estresse da vegetação relacionado com a água que ocorre durante a seca. É calculado pela diferença entre o máximo e o mínimo NDVI registrados. Então, é um índice que trabalha com porcentagem. O outro é o índice de diferença normalizado da água, o NDWI. Ele não é um índice específico para a seca, mas pode ser utilizado nesse sentido também. Ele mede o teor de umidade da vegetação e é calculado pela reflectância do infravermelho próximo e o infravermelho médio. Pode ser observado na fórmula abaixo. Todos esses índices via sensoriamento remoto, eles, nas suas formas, ele utiliza cálculos de reflectância, né, utilizando o infravermelho. O outro índice é o índice de seca agrícola de umidade do solo. Ele integra produtos do sensoriamento remoto de umidade do solo, temperatura e também o vigor vegetativo. Para fazer essas análises via assessoramento remoto, de um modo geral, é utilizado também, na análise da seca, técnicas de geoprocessamento. O geoprocessamento é um conjunto de técnicas de tratamento e manipulação de informações espaciais georreferenciadas. Então, ela permite a integração de dados de diferentes fontes, permite analisar o comportamento da seca ao longo do tempo e espaço, auxiliando, assim, né, no planejamento e na minimização dos seus impactos. E uma das técnicas também que é utilizado para fazer a caracterização da seca, por exemplo, é a interpolação de dados espaciais. Ele é um método que utiliza pontos vetoriais com valores conhecidos para estimar valores locais desconhecidos.
como você pode observar na imagem abaixo, o resultado dessa interpolação, ela gera uma camada raster, na qual você consegue fazer distinção, né, dos valores, seja de temperatura, precipitação, e também de valores de quantificação da seca, né? Você consegue caracterizar, por exemplo, a seca, quais são as áreas mais afetadas, que possuem maior grau ou menor grau de severidade, por meio dessa camada suavizada aí, que são separadas por cores, né? Então, as cores, nesse mapa, por exemplo, as cores mais escuras são as cores onde apresenta aí maior temperatura, no caso. E agora, alguns exemplos de aplicações. Primeiro, eu vou apresentar para você um trabalho do Cunha e seus colaboradores, no ano de 2017, titulado avaliação da seca, não, avaliação de indicador para o monitoramento dos impactos da seca em área de pastagens no semiárido do Brasil. Esse trabalho ele teve como objetivo avaliar o desempenho do Índice de Suprimento de Água para a Vegetação, o VSWI, como indicador de impactos da seca em áreas de atividades agropecuárias na região semiárida do Brasil. Então, como pode observar nesse mapa, né, ele vai do ano de 2010 a 2013. Então, o autor fez um monitoramento e ele identificou, né, que o mapa correspondente, que vai de outubro de 2012 a setembro de 2013, apresentou aí um maior grau de severidade da seca, um ano onde teve maior evento de seca nessa região. Como resultado, né, ele obteve que o ano de 2012 representou um maior percentual de seca, de acordo com a classificação do índice. E, consequentemente, ele fez essa análise fazendo a correlação, né, com os municípios mais afetados pela seca. E aí ele deduziu que apresentou uma queda da pecuária, à medida que teve um maior percentual de seca, houve uma queda da produção pecuária. De forma que ele concluiu que essa queda da produção pecuária pode estar relacionada à condição do estresse hídrico observado nas áreas de pastagem como resultado da seca intensa que ocorreu na região. A outra aplicação, um outro trabalho, mais precisamente uma tese de doutorado no ano 2019 do Souza, intitulada Índice de Seca no Estado de Pernambuco, utilizando dados de umidade do solo do satélite SMOS. O objetivo foi monitorar as condições de solo no estado de Pernambuco entre os anos de 2010 a 2017, correlacionar os resultados dos índices com a produtividade do milho e do sorgo. Da seca, pode observar aí no mapa os anos que vai de 2010 a 2017, e essas áreas aí mais avermelhadas que apresentou aí o maior grau de seca. Ele deduziu, né, concluiu que o ano de 2012 2013 foi que teve um maior percentual de seca, houve um aumento da severidade da seca, e, consequentemente, ocorreu uma redução da produtividade do milho nos anos de 2012 e 2013. Ele destacou o milho porque, devido ao milho apresentar uma maior sensibilidade ao estresse hídrico em relação ao sorgo.
Então, você pode observar aí no gráfico que, à medida que se eleva, né, o índice, a produtividade ela está mais baixa. Tem um maior destaque no ano de 2012 e 2013. Então, esses trabalhos serviram para mostrar aí algumas aplicações dos produtos de sensoriamento remoto na agricultura. E como considerações finais, podemos dizer que o uso de técnicas de sensoriamento remoto permite fornecer dados relevantes sobre os eventos de seca, sendo possível caracterizar, quantificar e monitorar a seca por diferentes índices existentes. Uma vez que o conhecimento prévio da seca em uma determinada região, por meio de técnicas de sensoriamento remoto, pode contribuir para o planejamento de ações e buscar minimizar os impactos na agricultura. Bom, pessoal, essa apresentação, muito obrigado a todos. Fico aberto aí às perguntas e posicionamentos.